Fala pessoal, Diogo Almeida comenta aqui na TV MRN. Vou falar dessa lista de jogadores mais rejeitados que o Globoesporte.com publicou. O Mundo Rubro-Negro repercutiu lá no seu site, matéria do Lucas Tinoco. Olha, tá ruim a vida pro Geovânio, pro Rômulo e para mais outros 8 jogadores que formam essa lista indesejável. Ninguém gostaria de estar numa lista de jogadores que a torcida quer ver longe do Flamengo. Eu tenho algumas considerações, claro, a falar sobre cada um desses nomes. Primeiramente, Geovânio, que é o number one dessa lista. O cara conseguiu sair lá da China em 1 ano e meio. Ele fez absolutamente nada no Flamengo. Só consigo lembrar de um gol bacaninha, assim, que, pô, legal, show de bola. Pra dizer a verdade, aquele negócio, né, eu já sabia. Pois é, eu nunca me entusiasmei muito com a vinda do Geovânio, não. Em primeiro lugar, eu sempre acho que tem um ponta da base que pode ser usado, já que você vai trazer um jogador que provavelmente vai ficar na reserva, terceiro reserva, provavelmente, num elenco forte. A torcida nas redes sociais, à época, eu lembro bem, fez um estardalhaço do cacete. Acho que a torcida do Flamengo tem que parar com esse negócio de começar a já criar um relacionamento de paixão por qualquer especulação. O cara é especulado e a torcida, no afã, na esperança de que aquele jogador seja o herói a nos trazer os resultados que a gente tanto precisa, ela começa a fantasiar um jogador que de fato não existe. Pior ainda, nem procura saber como é que foram os últimos anos, as últimas temporadas daquele determinado jogador. Claro que a gente às vezes tem uma memória afetiva do cara aqui e acaba relembrando só os melhores momentos, ainda mais quando o jogador veio de outro time, né? Ou foi revelado por outro time, depois foi para a Europa, ou no caso do Geovânio, foi para a China. A gente lembra como uma grande revelação do Santos, numa época que o Santos estava revelando um atrás do outro. Aliás, o Santos continua revelando um atrás do outro. Então, olha, eu vi alguns jogos do Santos na época que o Geovânio jogava lá. Ele nunca foi uma joia rara da base, e ele meio que seguiu o fluxo ali de promessas que são bons jogadores, medianos para bons jogadores pelo menos, e que a mídia vai em cima porque sempre vem aquela parada de ser mais um Robinho, mais um Neymar, mais um Diego, mais um, agora no caso do Rodrigo, mais um Rodrigo, jogadores que de fato são acima da média. Então agora, por exemplo, quando o Rodrigo sair, o próximo que vir na leva já vai ser o novo Rodrigo. Vocês vão ver, sempre tem um jogador que se beneficia, um jogador da base que no máximo é um bom jogador que se beneficia quando de fato uma promessa vira craque antes dele. Vai acontecer isso também aqui na base do Flamengo, agora com o Vinícius Júnior, Paquetá, Lincoln, quando esses jogadores saírem e se tornarem grandes jogadores lá fora, a fornada de trás vai se beneficiar muito, muito, muito mesmo. Então, em segundo lugar está Rômulo. Esse foi um jogador que eu coloco a culpa absurdamente nas mãos do Rodrigo Caetano, porque é esse o papel de um diretor executivo, buscar, minerar um cara e colocar ali todas as opções e ver se o cara realmente ele não está bem nas últimas temporadas, né? O Rômulo não vinha bem nas últimas temporadas. Ele não vinha bem, mas
tenho aqui uns relatórios e tudo mais, fui lá, vi os últimos jogos, vi uns treinos, recebi o feedback de um olheiro que a gente mandou para lá, de um cara da minha confiança, fizemos uma entrevista com ele está bem psicologicamente, temos um relatório médico, está bem fisicamente. Então eu acho que com o Rômulo não foi feito nada disso. O cara veio sem condições de jogo, até hoje não conseguiu se mostrar sequer fisicamente apto, parece um robozão todo duro, se movimentando, sem nenhum gestual técnico que a gente se acostumou a ver no Vasco, no início dele lá na porra daquele time lá que ele tava. Então assim, cara, de fato enganou muita gente, porque é aquilo que eu já falei, o cara teve um bom momento no time que revelou ele, depois foi para a seleção, então a gente fica sempre naquela de que... E ainda tinha o fator Márcio Araújo, né? Então assim, sempre tem isso também no julgamento. A gente tá na merda, então qualquer coisa tá bom para tirar a gente da merda. E aí a gente sai de uma merda para uma outra merda. Ainda bem que teve Cuejar, que conseguiu se manter ali focado e ganhou a vaga do Márcio Araújo, né? Porque o Rômulo veio justamente porque a galera não estava confiando muito no Cuejar, lá no departamento de futebol do Flamengo. Cuejar é um símbolo de um jogador que fez a sua história dentro de um clube. Cuejar fez a sua história dentro do Flamengo. E tá aí, ó. Não vai. Foi o craque da galera, né? Falando de Globo Esporte, das listas do Globo Esporte, Cuejar foi o craque da galera. Então assim, a gente tem Rômulo em segundo, Geovânio em primeiro. O Geovânio também é bom destacar que a gente tem matéria aí no Mundo Rubro-Negro que o Walter Monteiro, que faz as análises das finanças do Flamengo lá no MRN, ele cravou que o Geovânio ganha entre 600 a 800 mil reais. É muita grana, quase 10 milhões por ano. Então o Flamengo aí, ó, coloca aí quase 15 milhões, arredondando aí, vamos botar 13 para 14 milhões. Grana demais. Grana demais por um empréstimo, né? Seria como se comprasse ele por... Não, melhor nem fazer as contas porque é muita grana. Imagina você comprando esse jogador por 10 milhões de reais e fazendo um contrato de 4 anos, ganhando essa baba. Bom, dos males o menor. Pelo menos foi só um empréstimo. Depois temos Matheus Sávio em terceiro, completando o pódio. Infelizmente é um garoto que não vai conseguir jogar no Flamengo. Tem que ser emprestado e a gente torcer para que ele se dê bem em outro clube. Inclusive, para mim, parece um caso clássico de jogador que pode até ir bem num clube ao qual foi emprestado, mas voltando para o Flamengo, não vai conseguir desempenhar. Matheus Sávio não vai conseguir jogar bola no Flamengo. Ele pode fazer jogos medianos, ele pode até ter um brilho aqui, outro ali, mas quando ele tiver um errinho sequer, um passe errado que acaba resultando em gol do adversário, o cara vai ser execrado, no próximo jogo vai ser vaiado. Jogador da base não pode cometer erros como o que ele cometeu. Para mim, na verdade, a torcida pegou o cara para Cristo. Tudo bem que ele deu mole ali, mas não... assim, a perda da vaga naquela Libertadores de 2017, lá no Evo Gasômetro, foi traumática demais. Mas realmente foi uma tragédia que aconteceu com o Matheus Sávio na carreira dele, né? No desenvolvimento da carreira dele. A torcida pegar no pé dele.
mas eu tenho certeza que você aí que vai assistir, vai comentar e que odeia o Matheus Sávio, vai achar que eu estou sendo condescendente nessa análise. Resumindo, eu acho que Matheus Sávio não vai jogar no Flamengo, nunca mais, não vai conseguir desempenhar seu futebol, mas acho que ele tem potencial e que se não acontecesse aquilo, ele ia ter mais tempo, ele ia com calma desenvolvendo. Parece um jogador que amadurece um pouco tarde, com 23, 24 anos, sempre foi uma joia da base. Na verdade, sempre foi mesmo uma joia da base, uma aposta em que o Flamengo colocou muito ali. O Flamengo colocou muito tempo, muito dinheiro, investiu muito tempo e dinheiro no Matheus Sávio. Em quarto lugar, Miguel Trauco. Acho que a torcida realmente colocou ali, escolheu o Miguel Trauco como o lateral da esquerda a ser limado, né? Como ele conseguiu ser, René terminou o ano, para mim, em alta, mesmo que seja um jogador que não tem nível para jogar com a camisa do Flamengo. Acho que ele, como reserva, é um ótimo reserva para qualquer outro lateral esquerdo que chegar e que tenha nível para jogar no Flamengo, que seja um jogador que consiga construir mais jogadas no ataque e que seja um jogador efetivo na defesa, né? Que é tudo que a gente precisa de um lateral em qualquer time do mundo, que seja criador de jogadas pela esquerda, que saiba cruzar bem e que seja efetivo na defesa. Olha, Henrique Dourado não tem muito o que falar, jogador que a gente gastou aí 16 milhões, né? Outra canelada do Rodrigo Caetano e de sua trupe lá do Departamento de Futebol do Flamengo. É isso, foi aquela parada, vamos jogar para a torcida, vamos trazer o artilheiro, vamos trazer o jogador do rival, muita gente vai gostar, muita gente vai fazer piada, tem a questão do... Mas, olha, de fato, o nosso querido Henrique Dourado é pouco efetivo, não é um jogador que a torcida do Flamengo curte. A torcida do Flamengo gosta de jogadores técnicos em qualquer posição. Mas para centroavante, se o cara for matador, tipo o brocador, ganha o coração da galera. A gente já teve Gaúcho, a gente teve o próprio Nunes também, que para a época era meio caneleiro. Hoje em dia ele seria craque, porque quase todos os centroavantes são muito mais caneleiros do que o Nunes era. Mas naquela época muita gente, chamava assim, vamos comparar com o Roberto Dinamite. Não tem comparação, né? O Nunes. Roberto Dinamite é muito mais jogador que Nunes. Então, assim, mesmo o cara sendo meio trombador e tal, a torcida vai curtir se a bola entrar, não tem porquê. Sabe, a torcida não é que nem algumas torcidas que fica cheia de merda, que o jogador tem que ser isso, aquilo, papapá e tal. No caso do centro, o Flamengo tem merda com camisa 10. Camisa 10 tem que ser um craque absoluto. Enquanto não tiver um cara que coloca a bola debaixo do braço, vestiu a 10, não faz que nem o Zico, não vai ter vida fácil no Flamengo, cara. Não vai ter vida fácil. Pode até se tornar ídolo se ganhar alguns títulos e tudo mais. Então, assim, no centro, acho que com o centroavante, cara, eu acho que é a posição que a torcida do Flamengo é mais aberta, sabe? Inclusive tivemos aí, o exemplo do Guerreiro. O Guerreiro, cara, na boa, se a gente for analisar, o custo-benefício foi horrível. Foi horrível. Poucos jogos no ano, poucos gols, sabe? O jogador que ficou conhecido como, ótimo pivô, só fazia o ótimo pivô. Acabou virando até uma certa chacota isso. E o Henrique Dourado, ele tá aí, em quinto lugar, nome quinto mais rejeitado dessa lista. Por mim, chegou proposta, pode ser até abaixo do que o Flamengo pagou. Vende para não segurar prejuízo, liberar dinheiro de salário e trazer outro, sabe? A torcida já tá pipocando aí
jogadores, muita gente falando de Gabigol, já rolando uma pressão, porque começa assim, galera, eu sei, eu tenho site, eu escrevo, eu recebo, às vezes, notícias de pessoas querendo alavancar nome. Então, assim, Gabigol começa, né? Eu não sei se essa nova diretoria do Flamengo provavelmente está considerando o Gabigol dentro de uma lista. Eu acho difícil trazer o Gabigol, talvez só mesmo se a gente liberasse uma grana vendendo, se a gente liberasse um caixa com a venda do Henrique Dourado. Não sei se o Gabigol... Mas o que acontece? Aí fica todo mundo falando de Gabigol, aí cresce, a torcida vira aquele clamor e tal, aí cabe à diretoria. Muitas das vezes, antigamente, a diretoria ia atrás e acabava fazendo um negócio que não podia. O Flamengo tem mais de 100 milhões para poder gastar com contratações nessa janela e vamos ver se... Gabigol é um nome que pode vir a ser alavancado pelo clamor público, porque eu não acredito que ele esteja dentro de uma perspectiva de escolha do Centro de Inteligência e Mercado. Ainda mais a gente tendo Henrique Dourado, Uribe e o Lincoln. Talvez seja uma posição que a gente precise, tendo os três, guardar munição para reforçar outras áreas. Diego Alves é isso que eu falei lá no início. Jogador que, diferente de Rômulo, diferente de Giovânio, que teve uma performance horrorosa sempre, desde que chegou, o Diego Alves veio aclamado, com todo mundo curtindo a chegada dele. Na verdade, o Diego Alves é um exemplo perfeito do que eu acabei de falar sobre esse clamor público, né? Acho que se não fosse a torcida, Diego Alves não viria. Teve esse problema com o Dorival, a torcida ficou meio ressabiada com ele, né? Não gostou muito da atitude, achou ele marrento, já começa a ser... Polêmica é polêmica, né? Então sempre vai ter lado A, lado B, quem gosta, quem não gosta, quem acha que o cara foi FDP, que o cara não agiu legal, que o cara desrespeitou, e a imprensa faz muitas matérias e acaba tendo muitas visões acerca de um mesmo fato. Então, assim, a coisa fica desgastante para o jogador, mas acredito que se o próximo treinador, que vai ser o Abel, chegando, vai ter uma conversa com o Diego Alves e provavelmente ele ficará. Inclusive, Diego Alves, eu tenho informações seguras que Diego Alves pediu desculpa para Dorival Júnior e ultimamente ele estava tranquilo, o ambiente estava já resolvido e o que estava acontecendo era só mesmo o show midiático, muita matéria, muito bafafá, mas que lá dentro a coisa já estava tranquila, resolvida. Diego Alves pediu desculpa mesmo assim, humildemente, reconhecendo o que ele fez de errado, o excesso dele, e estava também tranquilo em relação à titularidade do César. Rodinei em 8º lugar, né? Rodinei em 8º lugar. Enfim, não tem muito o que falar de Rodinei. É um jogador que em alguns jogos desperta ódio, muito ódio na torcida. Foi responsável por alguns gols que sofremos durante a temporada e também foi responsável por algumas jogadas de gol importantes que a gente teve aí nessa jornada desse ano. Então, acho que é um jogador que teve seu contrato renovado, né? O clube pagou mais 6 milhões de reais para poder ter o passe total dele, né? Então pagou 6 milhões de reais e 50% do passe, já detinha os outros 50%, agora é dono de 100%. Isso aconteceu porque teve uma proposta ali, ó, papel timbrado,
para ele, não conseguia saber qual era o clube da proposta, mas o Flamengo ali foi na janela, né? Na janela ele era o lateral direito titular, o Flamengo estava em primeiro lugar na tabela, o treinador, que era o Barbieri, disse que ele era importante demais, a gente não poderia ficar com o Pará estava mal fisicamente ainda, e o Clebinho, o Noval, junto com todo mundo ali do departamento de futebol, achou perigoso ficar sem o Rodinei e não encontrar um outro lateral direito a tempo e ficar só com Pará, mal fisicamente, tanto é que o Pará só realmente foi voltando aos poucos e terminou titular e bem fisicamente no final da temporada. E Clebinho, que é um jogador que realmente não evoluiu como em alguns momentos a base, os relatórios da base acreditavam que ele evoluiria. Então, em nono lugar temos Marlos Moreno, até que não pegou uma posição tão má dentro dessa listagem, né? Acredito que deixou em alguns momentos teve uns highlights, né? Momentos bacaninhas, assim. Acho que a própria postura do jogador, muito tímido, o fato de ser estrangeiro, e tem sempre um monte de coisa que a gente vai colocando na análise e vai diminuindo um pouco o rigor, né? O fato é que Marlos Moreno tinha contrato de 1 ano de empréstimo, não vai ficar, junto com o Giovânio, são 2 jogadores que vão liberar espaço para novas contratações, e isso vai ser legal, porque realmente não tem como manter Marlos Moreno no ano que vem. Se manter, se a diretoria nova achar interessante renovar esse empréstimo de Marlos Moreno, eu não acho ruim não. Não acho ruim não. O jogador já está adaptado, tem ali, parece que se sente bem, tendo a companhia de Berrio, de Cuejá, outros colombianos, do Uribe, né? A gente tem ali um quarteto de colombiano, então o jogador se sente bem à vontade, talvez renda de forma, vamos dizer assim, que seja minimamente aceitável no próximo ano. Então, se os termos de renovação baixarem ainda mais, o salário é difícil baixar, né? Eu não sei quanto é que o Marlos Moreno ganha, mas não deve ser tanto também. Provavelmente 300 mil, não é tanto, entre aspas, né? Comparado com o Giovânio, na verdade. Mas acredito que vindo da Espanha, ele deva ganhar entre 200 e 300 mil, talvez 250, atacante, né? Acredito que o Marlos Moreno ganhe 250, 300 mil. Vamos lá, de 200 a 300 mil. Mas é palpitômetro mesmo. Olha, cara, se renovar, o Flamengo não ter que dar nenhum tipo de valor, de luva, alguma coisa assim para renovar, alguma taxa e tal, pagar por um empréstimo mais um ano, talvez Marlos Moreno seja interessante. Tá? Mas eu vou te falar, seria uma renovação / escolha meio preguiçosa, né? Para evitar buscar outro jogador e correr o risco. Vamos apostar aqui no Marlos Moreno e tal, que é um jogador. Acho que eu aceitaria essa renovação do Marlos Moreno, mas acharia preguiçosa, assim, uma posição preguiçosa da nova diretoria em renovar com o Marlos Moreno. Mas, olha, apesar de estar nessa lista, até que se eu fosse o Marlos Moreno, não acharia tão ruim que tivesse recebido apenas 26 mil votos. Para ter uma ideia, o Giovânio recebeu 46 mil votos, né? E último, o Capitão Hever, as falhas na defesa, uma certa crítica, né? Um aumento no teor das críticas em relação a ele, o
o final de carreira não, vamos dizer assim, a idade mais avançada, né? A idade mais avançada depõe um pouco contra o Hever, e aí vai se somando, vão se somando as falhas nos últimos jogos e tudo mais. Acho que o cara ficou entre os 10 ali, né? Até porque você chega ali nos 10, você já está entre, provavelmente o 11º teve um pouquinho menos de voto, porque aí começa todo mundo, aquela faixa em que todo mundo tem muitos votos, mas Hever de fato é um zagueiro que, apesar de ostentar a faixa de capitão do Flamengo, é um atleta que a torcida não quer mais ver como titular, né? Acha que já tem condições de dar o seu lugar para um outro. Bom, a matéria aqui no Mundo Rubro-Negro também destaca os 10 menos votados. Com certeza Everton Ribeiro foi o menos votado. Acho que foi o jogador que saiu mais em alta com a torcida, apesar de não ter sido decisivo no ano. E aí vem Berrio, muito por conta, né? Pô, jogou pouco. Os jogos que jogou, mudou o time, entrou como Coringão lá, o cara que mudava o ritmo, foi responsável, demonstrou muita garra, muita força, muita raiva, vontade de vencer. Isso contou muito com Berrio. Talvez os votos, né, ali foram mais o pessoal votou ali mais no sentido de, sei lá, acho ele meio estrambelhado. Acho que também pode ser por causa de um certo medo dele não voltar bem fisicamente, de não continuar. Tuller, né, cara, jogou muito bem, deixou uma impressão. Então, os caras que jogam pouco e deixam uma impressão boa tendem a ter menos votos, assim como o Lincoln, Pires da Mota, Jean Lucas e Uribe. Uribe foi o 10º menos votado, com 4.609. Ou seja, teve mais de 10 mil votos a menos do que o nosso querido Hever. Então, ali entre os 4.609 votos do Uribe e os 15.415 votos do Hever, estão todos os outros jogadores do elenco do Flamengo. Eu sou Diogo Almeida, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me siga o nosso Twitter, o meu é @didazico, o do Mundo Rubro Negro é @mrn_crf, o mesmo no Instagram. No Facebook, se você é um cara de Facebook, curta a nossa página lá, facebook.com/m.rubronegro, e não deixe de visitar mundorubronegro.com. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal se você chegou hoje. Obrigado pela atenção, seja apoiador do Mundo Rubro Negro, link na descrição do canal, faça parte da nossa comunidade, o WhatsApp, escreva no Mundo Rubro Negro. Obrigado pela atenção, um abraço, tamo junto.